tudo é que a galera tá nem aí, entendeu? E eu não sei se vocês viram, mas cresceu os números de casos de novo no Brasil, né? Ao que parece, o Brasil está começando a entrar na segunda. O Brasil não chegou a vivenciar a segunda onda, né? Da pandemia, né? O que era para ter sido a segunda onda, o Brasil estava bem contido, né? Enquanto a Europa estava vivenciando a segunda onda. E parece que os reflexos da segunda onda estão começando a acontecer no Brasil agora. E a galera meio que esqueceu, meio que tá torando pau. Eu fico vendo os stories, né, da galera. A galera tá torando pau, fazendo festa, tudo. Não que eu não. Não que eu já não tenha feito isso, entendeu? Mas. Tipo, que nem. A galera tá meio estranha, né? Tipo, não tá nem aí, né? Em vez da galera se proteger um pouquinho, né? Para ver se no final do ano fica um pouco melhor. Não, a galera já tá torando pau. Parece que todo mundo já meio que esgotou já e falou: ah, dane-se. É mais ou menos essa impressão que eu tenho, né? Vamos lá, pessoal. Exercício 2 aqui da nossa atividade 3. E daqui a pouco, pessoal, já deixem aberto a atividade 4, que a gente vai para lá. Descreva os processos da nova ordem mundial pós-Guerra Fria, né? Então, assim, galera, com a fragmentação da União Soviética e o consequente fim do Bloco Socialista, né, instaurou-se uma nova ordem mundial, né, com completa hegemonia do capitalismo. Em outras palavras, o capitalismo venceu, né? O capitalismo ele venceu, ele chegou aonde queria chegar, né? E aí se iniciou uma nova etapa produtiva e econômica, né? Liderada por conglomerados empresariais que detinham grandes volumes de capitais. Quando nós falamos de conglomerados de capitais, nós estamos falando de empresas que detinham capital. Existem 3 maneiras desses conglomerados surgirem. Isso aí chega a ser conteúdo do segundo ano do ensino médio, tá? Por exemplo, trusts, holdings e cartéis, né? O que é um trust, né? Ou melhor, o que é um holding, por exemplo? Um holding nada mais é do que uma empresa que compra capital externo de outras empresas, tá? Como, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa que compra ações de outras empresas. Então, a minha empresa não produz nada, ela não se envolve industrialmente com nada, ela somente compra ações de outras empresas. Então, isso é um holding, né? Um trust é quando você quando você vai é quando você funde uma empresa com outra empresa para você monopolizar o mercado, certo? Um bom exemplo disso é o exemplo que eu escuto e existe desde quando eu era aluno, da idade de vocês. O cimento Votorantim, né? O cimento Votorantim, ele não concorre mercado com ninguém. Se eu não estou enganado, o cimento Votorantim, ele é dono de outras 4 ou 5 marcas de cimento. Que eles vão comprando, eles não mudam o nome, e aí, tipo assim, que nem quando você acha que você está comprando outro cimento que é mais barato, mas não, na verdade é do cimento Votorantim que você está comprando, e daí eles deixam o preço menor porque eles estão atendendo os vários tipos de clientes, né, possíveis, né? Eu me lembro que você ia comprar cimento, né? Tinha, tipo assim, várias marcas de cimento, mas todas elas eram da Votorantim. R$ 20 o saco, 23, 27, até R$ 30. O saco de R$ 30 era do Votorantim, né? Que dizia que era um cimento melhor e tudo mais, né? Mas é tudo da mesma marca, né? E a gente vai ter o cartel também. Cartel é quando uma ou mais empresas se juntam para tabelar o preço do mesmo produto. Exemplo, postos de gasolina. Se juntam, montam um cartel para tabelar o preço para ninguém, tipo assim, para não afetar nenhum outro posto, né? Tá certo que cartel funcionava melhor quando existia só posto com bandeira, né?
Agora que existe um monte de posto sem bandeira, né? Tipo, de qualidade duvidosa, né? A galera cobra menos no preço do combustível, né? A gente vai ver, então, né? Começou também um processo de globalização de mercado, com o desenvolvimento de negócios a nível mundial, estimulando a criação de blocos econômicos, né? Que eram associações livres de mercado que acabaram com barreiras protecionistas a partir de 1990. Podemos citar, por exemplo, o NAFTA, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, liderado pelos Estados Unidos e envolvendo o Canadá e o México. A União Europeia, né, com o Tratado de Maastricht, a APEC, né, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, liderado pelo Japão, e o Mercosul, né, Mercado Comum do Sul, que foi formado em 91 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Hoje abrange todos os países da América do Sul. Salvo a exceção, acho que a Venezuela, que foi expulsa agora, porque por causa de toda a pataquada lá que o Maduro fez, né? E o presidente é o Bolsonaro, né? Então, tipo assim, o Brasil manda no Mercosul. Apesar de todas essas associações, a principal força do modelo capitalista era o G7, representado por Estados Unidos, né, Canadá, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Japão. Ou seja, os países ricos, né? Nessa nova ordem mundial, né, também ocorreu a limitação dos gastos do governo, ou seja, dos gastos públicos, né? E se consolidou a economia neoliberal, com baixa intervenção do Estado. Então, a fala aqui a fala importante dessa resposta, pessoal, é o surgimento do neoliberalismo, tá? É o surgimento do neoliberalismo. Então, essa nova ordem mundial, a gente pode caracterizar aí com o neoliberalismo também. A gente vai observar, então, que esse neoliberalismo, ele surge como uma proposta aos países ricos, né? Só que uma vez que esse neoliberalismo ele é aplicado em países subdesenvolvidos, nós vamos observar que isso vai criar uma certa dependência, né, dos países grandes, né? A ideia era justamente essa dos países ricos, principalmente dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos ele oferta ao Brasil o neoliberalismo, a ideia era que o Brasil não tivesse um controle tipo mais centralizado para que os Estados Unidos pudessem dominar os setores econômicos, entendeu? Em outras palavras, era como se o Brasil fosse a bonequinha dos Estados Unidos, entendeu? Fosse o quintal deles, certo? Professor, por que você está dizendo isso? Porque o Brasil ele não tem capacidade de aplicar um liberalismo ou um neoliberalismo, porque a nossa economia, a nossa política, desde o período colonial, é uma economia e uma política que tem presença de Estado. E aí, quando a gente pega algo criado de fora para ser aplicado aqui dentro, a gente vai observar que o Brasil não vai conseguir adaptar os seus meios, né? Essa é uma das grandes críticas, né, que nós vamos ter. Né? Então, por exemplo, que nem o sistema neoliberal aqui no Brasil não deu certo, não serviu para muita coisa. Né? Vai ser conflituoso essa questão aí, beleza? Então, a nova ordem mundial que nós estamos falando é formação de blocos econômicos, surgimento do neoliberalismo e os processos de globalização. Dentro disso, pessoal, a gente vai ter no Brasil, vai ter uma questão que os Estados Unidos mesmo acabou criando, que se chama Consenso de Washington. Né? Esse Consenso de Washington, os Estados Unidos, ele tipo, meio que imprime um modelo neoliberal para todos os países da América Latina e tipo, coloca na carta do correio de todos os países da América Latina e falam assim, ó, vocês devem seguir esse modelo aqui, porque esse modelo vai garantir o sucesso para vocês. Então, a gente vai observar que isso acontece justamente no período onde o Brasil vivencia um governo de caráter neoliberal, né, que é do Fernando Henrique Cardoso, que a gente estava meio que falando disso, né? Mas, na verdade, a gente vai ver que o Brasil ele vive só um lado, digamos assim, desse sistema político. Né? Na minha humilde opinião, né, o Brasil
Na minha humilde opinião, pode ser que eu esteja redondamente enganado, né? Pode ser. E eu não sou o dono da verdade também. Mas eu acho que o Brasil ele precisava fortalecer e centralizar o seu poder, né? Criar um Estado forte, tá? Não um Estado paternalista e assistencialista. É claro que a gente não vai conseguir tirar isso, certo? O Brasil, o Estado, uma vez sendo forte, automaticamente ele vai ser assistencialista. Mas o Brasil precisa criar um Estado forte para que isso possa repercutir lá fora, certo? Porque, por exemplo, se escrever um comparativo legal de se fazer, o Brasil ele tinha potencial tanto quanto a China, por exemplo. Claro que a China é muito maior, mas, por exemplo, por que a China economicamente deu certo? Eu não estou falando de, tipo assim, em termos de qualidade de vida, tá? Estou falando em termos de economia de mercado. Por que a China deu tão certo e o Brasil não deu tão certo? É porque a China não pegou o projeto montado, feito pelos Estados Unidos, porque os chineses eles sabiam que eles precisavam fortalecer a sua economia. O jeito que eles fazem isso internamente é uma outra história. Tá? Existe até incidência de escravidão dentro da China, claro que, né? E isso é muito ruim. Mas a China ela conseguiu construir um capitalismo de mercado voraz, tanto quanto dos Estados Unidos. Entendeu? Porque a China não seguiu a cartilha dos Estados Unidos. A China criou um próprio modelo, aplicou esse próprio modelo. Às vezes, acredito eu que seja isso que falta para o Brasil. O Brasil precisava criar um próprio modelo e colocar em prática um próprio modelo e não pegar nada pronto, entendeu? Porque o consenso de Washington foi isso, né? O consenso de Washington foi isso, né? Foi tipo assim, pegaram um modelo, né, imprimiram e colocaram na caixinha do Correio do Brasil. O Brasil abriu e falou, vamos seguir isso aqui. E aí acabou acontecendo da maneira que aconteceu. Certo? Então, essa é a nova ordem mundial. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Pessoal, então abram lá o exercício, atividade 4. Abre lá para mim, fazendo um favor. Fazendo um favor. Pessoal, vocês abriram aí? Atividade 4? Abriram aí certinho? Então, pessoal, ó, vamos fazer o seguinte, o que eu costumo fazer. Atividade 4 aqui tem... são 3 exercícios. E o exercício 3 ele é da atividade 3, né? Então já está respondido. Então, pessoal, faz o seguinte, ó, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem a atividade 1 e 2, tá? 5 minutinhos para vocês fazerem a atividade 1 e 2, e a gente vai corrigir essa atividade 1 e 2 agora, já, depois desses 5 minutinhos. Eu vou cronometrar aqui no meu celular, e daí a gente já vai corrigir, beleza? Entenderam o que é para fazer? 5 minutinhos aí para vocês fazerem a atividade o exercício 1 e o exercício 2, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um chat aqui, ou pode abrir o microfone e falar alguma coisa. Vamos lá, galera, vamos lá.
Deixa eu perguntar, até quando que vocês têm atividade 3 e 4 para entregar na escola? Até que data? Provavelmente tem que entregar nessa sexta já, eu acho, professor. Aí, top, ó. Já vai fazer hoje, já vai ficar pronto hoje já. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal, mais um minutinho aí. Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, vamos corrigir aqui. Quem vai dar o tom é vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui de um jeito que eu vou conseguir enxergar a tela de vocês aqui também. Aí. Vamos lá, exercício 1. Sobre o processo de abertura política iniciado no governo do general Geisel. Opa, aí. Analisa as afirmativas abaixo. 1. O processo de abertura política foi marcado por avanços e recuos, sendo o chamado pacote de abril um conjunto de medidas que representou um passo atrás, né, na liberalização do regime. Vocês acham que é verdadeiro ou é falso, gente? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Isso, é verdadeiro, pessoal, é verdadeiro sim, tá? Apenas lembrando, pessoal, que a gente não pode esquecer que não era somente, simplesmente, trazer um pacote de medidas e jogar e pronto, né? O grande problema do Brasil nessa época, eles enfrentavam muitos conflitos dentro do quartel militar, entendeu? A linha dura do Brasil não estava afim de liberar, certo? Não estava afim de liberar o governo, né? Então,
A abertura tinha que ser gradual, certo? Então é verdadeiro. 2. A liberalização do regime ocorreu de prática de forma tranquila, sem que o governo enfrentasse a oposição de grupos que fossem contrários ao projeto de abertura política, lenta, gradual e segura. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, exatamente, pessoal. Porque, assim, ocorreu de maneira tranquila, na prática, de forma tranquila? Não foi tranquilo. Houve muitos embates, houve muitos conflitos, e nós vamos dizer que não foi, então, sobremaneira de boa, né? Digamos assim, não foi sossegado, né? Então, é falso. Falso a 2, certo? 3. O Congresso aprovou o fim do AI-5, o fim da censura prévia, e o reestabelecimento, e o reestabelecimento do habeas corpus para crimes políticos, consolidando-se deste modo a liberalização do regime. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, pessoal, tá verdadeiro isso daí, tá? Olha, assim, só chamar a atenção de vocês para essa questão muito importante. O AI-5, tipo assim, se foi o fim da censura e essas questões, então o AI-5 censurava, o AI-5 retirou o direito de habeas corpus, né? Para quem não sabe o que é um habeas corpus, tipo assim, no mundo do direito, o habeas corpus ele serve para, tipo assim, é como se fosse um dispositivo dentro da justiça que tipo assim, te isenta de ser preso, certo? E para que você possa responder o seu processo em liberdade em diversos casos, entendeu? Inclusive, não sei se alguém tem direito, tem interesse de ir para a área do direito, mas para você fazer um habeas corpus não é tão simples assim, o advogado. Fazer um habeas corpus não é tão simples assim. Por isso que, normalmente, quem faz habeas corpus cobra muito caro, né? Então, quando você vê, por exemplo, no noticiário, o sujeito saiu mediante um habeas corpus. Cara, tipo, ele deve ter pago caro para ficar em liberdade mediante um habeas corpus. Porque o habeas corpus é o seguinte, deu merda. Então, tipo assim, é como se fosse um dos dispositivos assim mais tipo, difíceis e caros, entendeu? Mas é um dispositivo que existe dentro da lei, né? Então, tá correto a 3, tá? E a 4, né? Ao longo do governo do Geisel, os grupos de oposição voltaram a se mobilizar, destacando-se o movimento estudantil e o movimento operário com greve em São Bernardo. Correto ou não, gente? Correto. Correto também, pessoal. Então, nós vamos ver que a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Exercício 2 aí, tá faltando 2 minutos para acabar a aula. Exercício 2 aí. Em 1974, o então presidente Ernesto Geisel deu início institucionalmente ao processo de abertura política que deveria garantir o fim do regime militar, por meio de uma transição caracterizada como lenta, gradual e segura. A iniciativa governamental, porém, não foi a única relevante para o fim da ditadura militar. A respeito do fim da ditadura militar no Brasil, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A mobilização da juventude ganhou as ruas das principais capitais nas reivindicações pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A gente estava falando de Fernando Collor de Mello, pessoal? Não. Fernando Collor de Mello é o presidente que foi eleito nas diretas já, ok? E nem foi assim no período de redemocratização, tá? B. A formação e atuação de movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento do custo de vida, que contava com o apoio das comunidades eclesiais de base das comissões pastorais da periferia urbana. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro também, pessoal. Alguém assinalou alguma outra, só para a gente explicar o porquê que está errado? Ou vocês nem chegaram a assinalar, por exemplo?
Sim? Não? Eu marquei a C. Eu não, tinha marcado, né? C, vamos lá. As denúncias contra o regime militar e as torturas que eram publicadas semanalmente nos principais jornais do país durante toda a década de 70. Ela só está errada, você sabe por quê? Porque não tinha como o jornal publicar isso, porque existia censura. A lei da censura não deixava a galera publicar isso, tá? Só por causa disso. Mas se não tivesse censura, você pode ter certeza que a galera ia publicar, tá? Por isso que a C está errada. Beleza? Certo, pessoal. Agradeço a presença de vocês. A aula está gravada até o final da manhã e ela vai estar publicada. Se alguém quiser assisti-la de novo, né, para resolver os exercícios aí, tamo junto. Valeu, pessoal. Até mais.